Estamos na melhor época da humanidade para desenvolver e expressar nossa autenticidade, mas você sabe aproveitar essa onda? Esse é o 15 minutos sobre o trabalho de hoje e eu vou te contar como ser uma profissional autêntica. Eu sou Silvia Mota, especialista em desenvolvimento humano de gestores e trabalho há 10 anos com desenvolvimento humano e gestão da mudança. Para quem está aqui no YouTube, aproveita para deixar o seu like, para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de vídeos novos. Vamos aqui, então, entrar direto no assunto, porque é papo, né? Aqui é papo reto. Então, primeiro, o que é autenticidade? É ser legítimo, é aquilo que você é, de fato. E como que isso se expressa no meio do trabalho? Primeiro, é conjugando seus interesses, habilidades e preferências com as oportunidades que a vida traz, de trabalho, de vivências, não só as profissionais, porque aquelas que a gente faz fora do trabalho também contribuem e enriquecem o nosso repertório, tá? E se expressar de um jeito que é só seu. Então, é ser você mesma. É também quando você reconhece os diferentes e tem a convicção do lugar que você está. Então, o fato do outro ser diferente não é uma coisa que causa desconforto em você, porque você tem convicção daquilo que você é, do seu jeito, das suas qualidades, dos seus desafios, né? Das suas fraquezas ou das não habilidades também, e está tudo bem com isso. Então, todos podem contribuir com as suas qualidades, com as suas características. Existe, embora a gente esteja aí num mundo, né, em que a competição ainda é muito exacerbada, existe sim espaço para cada um contribuir com o coletivo, com as suas competências, com as suas qualidades. Então, reconhecer esse lugar do diferente também te ajuda a reforçar o seu lugar de autenticidade, de legitimidade. Mas não é só isso, não é só olhar para o diferente, mas olhar para o parecido também. E aí eu nem coloco igual, porque cada um é de um jeito, né? Então, não existe dois seres humanos iguais em todas as características. Então, a gente vê aquelas pessoas que têm um perfil parecido com o nosso, seja de comportamento, de forma de pensamento, de habilidades, dos mesmos interesses. Então, são características similares. E como que eu posso somar, né? Uma vez que são similares, mas não são iguais, então cada um também pode contribuir de alguma forma para aquele mesmo tema. Então, como que eu posso somar e potencializar o meu desenvolvimento, o desenvolvimento da outra pessoa e impactar o meio onde a gente atua? Então, o lugar de autenticidade, ele está muito nessa percepção. Então, eu comigo mesma, observando as minhas qualidades, os meus interesses, as minhas habilidades e me reconhecendo do jeito que eu sou, quando eu reconheço o diferente, e isso dá o contraste justamente com o que eu sou, me confirmando essas minhas características e também com os semelhantes, né? Então, as pessoas que têm características iguais, que se interessam por temas iguais aos meus também, e isso pode somar, pode me ajudar a aprofundar o meu conteúdo, a minha habilidade, o meu conhecimento sobre as coisas que eu trabalho. Mas é bom também a gente saber o que não é autenticidade. Não é impor o seu jeito e os outros que lutem com isso. Então, existe sim as diferenças, elas podem causar conflitos, que são coisas normais na relação do ser humano, mas eu preciso tratar os outros com respeito. Então, quando a gente convive com outras pessoas, existem os limites, os meus, os dos outros, do ambiente em que a gente está convivendo, e isso precisa ser considerado. Então, não existe esse lugar do rei na barriga ou da rainha na barriga, em que eu posso simplesmente impor o meu jeito e os outros que lutam. Então, fica atenta para isso. E também não é ser atendido em todas as suas vontades. A gente vai ver um pouquinho mais aqui para frente que a tecnologia favorece muito que a gente tenha as nossas vontades, as nossas preferências atendidas aí com base nos dados, né, na análise de dados da inteligência artificial, dos algoritmos da vida.
Mas isso não é uma garantia quando a gente vive no coletivo, quando a gente vive em sociedade. E à medida que a gente vai ficando adulta, a gente aprende a lidar aí também com a frustração. Inclusive, a gente tem pesquisa aí no campo da psicologia social que demonstram que aquelas pessoas que conseguem postergar os seus desejos, né, os seus sonhos, nesse sentido, postergar, na verdade, assim, suportar o caminho, né, o trajeto até conquistar aquilo que deseja, essas pessoas tendem a ser mais felizes, porque elas amadurecem nesse processo, né, amadurecem nesse caminho. Então, ficou claro aqui o que é autenticidade. Depois a gente passa para as nossas habilidades. Então, para eu ser autêntica, eu preciso saber aquilo que eu faço bem, eu preciso saber quais são os meus talentos, os meus pontos fortes. E a gente tem habilidades inatas, que é o que a gente chama de talentos. E quando a gente fala de talentos, o que, que você precisa ter em mente? Primeiro, são coisas que você faz com facilidade. Não necessariamente você já é expert nesse assunto. Pode ser que você só tenha uma predisposição para desenvolver. Por exemplo, se você tem uma predisposição para aprender idiomas, você pode não saber falar japonês hoje, pode não saber falar inglês, mandarim, mas se você sentar para estudar, vai ser um desenvolvimento rápido. É isso que você precisa ter em mente quando a gente fala de talentos. E um outro ponto importantíssimo, quando é alguma habilidade que de fato é inata nossa, existe um prazer ali na execução e no desenvolvimento dessa habilidade. Então você senta para estudar, para desenvolver, para viver aquelas habilidades, e por mais que tenha desafios, por mais que tenha uma certa dificuldade ali no processo, você sente bem, você gosta de ver o resultado, os resultados vêm rápido, você consegue encontrar soluções, porque tem essas habilidades inatas, né? Então já nasce com essa predisposição para desenvolver essas características. Mas tem também aquelas habilidades que são adquiridas. E a gente não pode desprezar isso, né? Porque o ser humano é adaptável. Então a gente vive um monte de situações ao longo da vida, a gente desenvolve habilidades que nos ajudam a progredir mesmo, né? A amadurecer e até a desenvolver aquelas que são inatas, né? Então a gente precisa ter atenção também às habilidades e às competências que a gente adquire ao longo da vida, seja pela educação formal, seja em cursos livres, seja nas vivências, efetivamente. Em seguida, a gente passa aqui para a tecnologia, que eu falei um pouquinho aqui no começo do vídeo também. Então, o que a tecnologia favorece a nossa autenticidade? Primeiro, o acesso à informação. Então, hoje, ainda existe aí uma discrepância, né, de pessoas que têm acesso à internet, mas as pessoas que têm costumam ter acesso a muita informação, não necessariamente informação de qualidade. Então, a gente precisa aí ter esse filtro nosso particular das coisas que realmente vale a pena dar atenção. A tecnologia, com as redes sociais, também permitiram que houvesse uma certa distribuição de poder. Então, se antes eu precisava, por exemplo, pagar fortunas no anúncio para aparecer na TV ou para colocar no outdoor, hoje eu faço uma live, faço um vídeo gratuito no meu perfil de alguma rede social qualquer e eu posso convocar as pessoas, eu posso vender o meu peixe, eu posso organizar eventos, eu posso juntar pessoas com interesses parecidos e fazer fluir a vida, né? Fazer valer aquilo que eu acredito e tal. Lógico que tem um esforço envolvido, não é uma coisa assim mágica, mas é uma característica desses tempos que antes da internet, antes das redes sociais, a gente não tinha. E isso faz diferença, assim, isso muda a forma das relações. Então, a tecnologia também favorece aí a distribuição de poder nesse sentido da comunicação, te dar a possibilidade de expressar, de se expressar naquilo. A tecnologia também proporciona aí o trabalho mais fluido, seja home office ou híbrido, não importa, mas as equipes começam a ter mais fluidez nos trabalhos, com equipes de lugares diferentes do mundo
trocando ideias, né, eventos, é, integrando mais pessoas, justamente porque não tem mais essa barreira do físico, né, do espaço físico. Então, o trabalho pode fluir no offline, pode fluir online. Existe aí milhares de possibilidades permitidas aí pela tecnologia do jeito que ela está e à medida que ela vai avançando também. Isso proporciona também uma gestão mais horizontal. Então, se eu tenho ali a distribuição de poder, porque eu posso me expressar em qualquer rede social e tal, seguindo lá as regras, as respectivas regras, a gestão também começa a ficar mais horizontal e proporciona que as pessoas se coloquem e exerçam ali a sua autonomia, coloquem suas habilidades para jogo também. Então, como que a gente pega esse conhecimento, essas informações e organiza de forma que eu consiga, de fato, desenvolver a minha autenticidade como pessoa, como profissional e expressar isso no mundo? Primeiro é autoconhecimento, né? As nossas habilidades, os nossos interesses, as nossas preferências. Eu preciso entender sobre isso. E o autoconhecimento que vai me proporcionar essa, esse saber. Né? Eu preciso colocar isso em prática. Não adianta só eu saber como eu sou e está tudo bem. Eu preciso ter um desenvolvimento e uma ação intencional na direção do desenvolvimento dessas características e dessas habilidades. E eu preciso comunicar isso também para o mundo, né? Porque não adianta eu saber e me desenvolver e as pessoas não saberem que eu tenho essas habilidades, que eu tenho um determinado jeito de lidar com os temas que eu trabalho, porque isso é que vai conectar com as pessoas que se identificam com a sua forma de ser e que podem ser ali um nicho para você vender seus serviços ou prestar, né, serviços para outras empresas e tal. A gente precisa trabalhar também, então, assim, autoconhecimento, desenvolvimento intencional, a autonomia e a responsabilização. Historicamente, a gente vem aí de um contexto em que tinha um chefe dizendo o que a gente precisava fazer, que era a empresa que determinava qual era o curso que eu precisava é, fazer ou qual diploma que eu precisava ter para subir na carreira, para ter outras oportunidades. Hoje, cada vez mais, o profissional precisa desenvolver sua autonomia e se responsabilizar por ela. Então, se a empresa te dá oportunidade de desenvolvimento, você vai estar preparada para aproveitar essa oportunidade se souber exatamente onde você quer chegar, o que quer desenvolver, quais são os seus gaps que ainda, né, precisam ser olhados com carinho e aqueles que são de fato, né, suas habilidades, os seus talentos e que é o que vai fazer você crescer e deslanchar na carreira assim com muita facilidade e focar nessas coisas. Então, não basta só a empresa oferecer oportunidade de desenvolvimento, você tem que saber como que aquela oportunidade pode ser aproveitada de um jeito que faça sentido para você e para o seu desenvolvimento. E por último, o cultivo das relações, porque eu posso fazer todo esse processo sozinho, introspectiva, mas se eu não tenho a relação com o outro, se eu não coloco isso para o coletivo, ela perde o sentido. Eu não tenho a referência ali de comparação no sentido de saber se eu estou bem no meu processo de desenvolvimento, o quanto que eu contribuo, que de fato eu posso impactar a vida das pessoas, é, o que a vida e a experiência das outras pessoas pode, de fato, me ajudar a espelhar esse processo todo e potencializar o meu desenvolvimento. Então, as relações é que potencializam esse trabalho todo que a gente faz individualmente, que é responsabilidade nossa e da nossa autonomia. Esse é o caminho, esse é como você pode se tornar uma profissional autêntica. É investindo no seu autoconhecimento, agindo e se desenvolvendo intencionalmente,
justamente para valorizar aquilo que você faz de melhor, desenvolver a sua autonomia e a responsabilização pelo seu processo. E aqui cabe um parênteses também, em relação às questões estruturais. A gente sabe que questão estrutural não é o indivíduo que vai resolver, então você não precisa ficar sofrendo por isso. A gente precisa aprender a lidar com as coisas que a vida traz. Esse é que é o ponto, tá? Então foca naquilo que de fato está no seu controle. E tem muita coisa que a gente pode fazer sozinho, de forma autônoma, e que não depende necessariamente da estrutura, do sistema, tá? Então, não se sinta uma vítima ou de mãos atadas. Tem muita coisa que você pode fazer por você mesmo nesse caminho da autenticidade. E cultive as relações, não só as profissionais, mas as de amizade, as pessoais também, porque isso enriquece demais a nossa vida e vai te ajudar a chegar com qualidade de vida no objetivo de carreira que você escolher, agindo de forma autêntica. Um grande beijo, espero ter ajudado. Quero saber aqui nos comentários como que esse conteúdo impactou a sua vida.